Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro thriller político de 3.000 anos atrás, tirado direto do texto antigo de 2 Samuel. É uma história que prova, sabe, que as lutas por poder, a traição e o preço da paz são temas tão atuais hoje quanto eram na Idade do Bronze. Então, vamos direto ao ponto. O dilema do rei Davi. Como é que se unifica uma nação que está assim à beira do colapso? É bom lembrar que o reino dele já estava super fragilizado por uma rebelião terrível, liderada pelo próprio filho. O terreno, gente, era perigosamente fértil para mais confusão. E é exatamente nesse momento de fraqueza que surge o nosso antagonista, Semaba. Com um toque de trombeta e esse grito de guerra, ele bota o dedo na ferida aberta do reino. Isso não é só uma reclamação, não. É uma declaração de separação, um chamado direto para as tribos do norte simplesmente abandonarem o rei. E o pior é que o chamado de Seba funciona. Com essas poucas palavras, ele acende um barril de pólvora, ameaçando jogar o reino de volta numa guerra civil e partindo a nação em duas. A divisão foi assim imediata e brutal. O texto diz que todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram o rebelde Seba. Só a tribo de Judá, a tribo do próprio Davi, ficou do lado dele. Pensa só nisso. A nação não estava só dividida, ela foi literalmente cortada ao meio. Davi, como um líder experiente, sabia que precisava agir rápido. E a primeira jogada dele é arriscada. Ele nomeia um general novo, Amasa, para substituir o comandante antigo, Joabe, que era, vamos dizer, um cara bem problemático e violento. A missão de Amasa era bem clara: acabar com essa rebelião antes que ela crescesse. O ponto-chave aqui é a urgência. Davi deu um prazo super apertado para Amasa: 3 dias. 3 dias para juntar um exército e neutralizar a ameaça. Mas a Amasa falha. Ele se atrasa. E essa demora acaba criando um vácuo de poder perigosíssimo. E é uma guerra civil. Um vácuo de poder nunca, jamais fica vazio por muito tempo. E quem aparece para preencher esse espaço? Ninguém menos que o general que tinha sido demitido, o Joabe. Dispensado, sim, mas longe de estar acabado. Ele decide resolver o assunto com as próprias mãos. E o que vem a seguir é um dos momentos mais chocantes e brutais de toda essa história. A cena toda acontece perto de um marco antigo, a Grande Pedra em Gibeão. Amasa, um novo general atrasado, finalmente chega com as tropas. E lá, esperando por ele, está Joabe, o homem que ele substituiu. A tensão no ar devia ser assim, de cortar a faca. Joabe se aproxima com a saudação mais enganosa possível. Vai bem, meu irmão? É um jeito de falar familiar, quase carinhoso. Uma jogada brilhante e ao mesmo tempo cruel, feita para desarmar completamente o Amasa para que ele se sentisse seguro. A traição é executada com uma precisão que dá até arrepio. Com a mão direita, Joabe pega na barba de Amasa, um gesto que era tradicional para um beijo de cumprimento. Mas na outra mão, escondida até o último segundo, tinha uma espada. Num movimento rápido e brutal, ele atinge Amasa com um único golpe fatal. Foi um assassinato a sangue frio, calculado e, o que é crucial, em público. Com o corpo do rival ali, sangrando no chão, Joabe não perde um segundo. Um dos homens dele grita pro exército, que agora estava sem líder: quem for por Joabe e por Davi, siga Joabe. Uma manobra política genial. Ele se coloca não como um traidor, mas como o verdadeiro homem leal a Davi e simplesmente toma o comando do exército na marra. Agora, de volta ao comando, na prática, o implacável general Joabe não perde tempo. Ele persegue o rebelde Seba até a cidade murada de Abel, bem lá no norte. A caçada estava prestes a terminar, e tudo indicava que seria de um jeito bem sangrento. Sebes está encurralado. O exército de Joabe, que era uma máquina de guerra, cerca a cidade. Eles constroem uma rampa de cerco e começam a bater na muralha para derrubá-la centímetro por centímetro. A destruição total de Abel e de todos os seus moradores parecia, assim, iminente e inevitável. Muitas vidas inocentes estavam em jogo. Mas aí, bem no momento mais tenso, a dinâmica da história muda completamente. A força bruta está prestes a ser desafiada por uma mente brilhante. Uma protagonista totalmente inesperada surge de dentro dos muros da cidade sitiada. Uma mulher, identificada no texto apenas como sábia, grita de cima do muro querendo falar com Joabe. E quando ela fala, ela não implora por misericórdia, ela o desafia, tanto intelectualmente quanto moralmente. Ao acusá-lo de tentar destruir uma mãe em Israel, ela o força a enxergar a cidade não como um alvo, mas como uma parte vital da nação. Ela muda o foco de uma caça a um rebelde para a aniquilação do próprio povo.
E não é que funciona. Joabe, que era antes de tudo um homem prático, reconhece a lógica dela. A resposta dele é direta, sem emoção. Ele não quer destruir a cidade. Ele quer o rebelde. A guerra inteira se resume a um único alvo. Entreguem só ele diz, e eu vou embora. A mulher então volta para o seu povo e, usando a sua sabedoria, convence todo mundo a aceitar a solução, que era brutal, mas necessária. Eles cortam a cabeça de Seba e a jogam por cima do muro para Joabe. E assim, o cerco termina. Não com o barulho de uma muralha caindo, mas com o poder de persuasão de uma mulher anônima. A poeira baixa, a rebelião é esmagada e o reino está seguro. Mas as consequências dessa paz manchada de sangue estão só começando a aparecer. O equilíbrio de poder em Jerusalém mudou de um jeito, assim, profundamente perturbador. O rei Davi reorganiza seu governo. E aqui a gente vê a nova estrutura de poder. Mas olha só a primeira linha. Quem é o comandante de todo o exército de Israel? Oficialmente, Joabe. Exatamente o mesmo homem que desobedeceu uma ordem real e assassinou seu substituto para tornar o poder à força. E esse é o final arrepiante da história. A paz foi restaurada, mas a que custo, né? O homem mais violento e traiçoeiro do reino agora tem o cargo militar mais poderoso. Davi conseguiu a ordem que queria, mas essa ordem foi comprada com um acordo moral bem no centro do seu poder. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que ecoa através do tempo. Quando a ordem é restaurada por meios brutais, quem realmente paga o preço pela paz? Essa história antiga de sobrevivência política nos força a pensar sobre poder, justiça e os acordos desconfortáveis que às vezes sustentam a estabilidade. Fica aí a reflexão.